estamos iniciando agora o Palavra Urgente e eu creio que Deus escolheu esse momento para que você venha a ser tocado, visitado pelo poder dEle. Não só visitado, mas também agraciado e também salvo, porque aquele que crer no Senhor será salvo. É a promessa de Deus. Eu sou o pastor Rangel e hoje eu quero aqui trazer um lindo testemunho para que você entenda que por mais difícil que seja uma situação que você está vivenciando nesse momento, Deus, Ele tem poder de mudar qualquer cenário, Ele tem o poder de transformar maldição em bênção. Eu quero aqui trazer até você o caso do Cirano Carvalho. Ele passou aqui por uma cirurgia bem séria, você vai acompanhar no testemunho, só que a medicina desenganou o Cirano. A medicina simplesmente disse que por conta do que aconteceu na cirurgia, ele ficaria com uma sequela e essa sequela o acompanharia para o resto da vida. Vamos ver aqui o que aconteceu na vida desse rapaz e também ver como Deus age mediante a fé de uma pessoa. Acompanhe comigo essa primeira parte da novela da vida real. Eu sofri uma primeira cirurgia para reconstruir os ossos da perna. Fiquei mais ou menos uma semana e para fazer a cirurgia definitiva, colocando uma haste. Como está aqui, essa haste ela é presa no joelho e ela é presa no tornozelo. Mas a cirurgia ela não ficou boa. Você vê, a cirurgia não ficou boa. Muitas são as pessoas que sofrem com esse tipo de problema. Ela passa até pelo procedimento médico, porém, até algumas, antes de entrar na meia de cirurgia, o médico chega a dizer para ela, olha, pode não ficar perfeito. Você quer correr esse risco? Ou muitas vezes não tem opção. A pessoa tem que correr esse risco, então ela tem que fazer uma escolha, ou fica ali com aquela sequela, ou opera. Só que também tem a escolha da fé. E foi exatamente o que aconteceu com o Cirano. Nós vamos continuar ouvindo esse testemunho da parte dele, né? Ele mesmo falando. Mas vamos a uma reportagem que fala um pouquinho mais sobre essa questão de fraturar, né, os ossos. Vamos entender aqui nessa reportagem um pouquinho mais sobre o assunto. Acompanhe comigo. As múltiplas fraturas acontecem quando o osso se rompe em dois lugares diferentes ou quando mais de uma fratura é identificada. As fraturas acontecem devido a traumas, como acidentes de carro, domésticos e quedas. Sangramento, lesões, embolia pulmonar e infecção são algumas complicações que podem acontecer. Idosos são mais propensos a sofrerem com as múltiplas fraturas, pois estão mais suscetíveis a doenças que enfraquecem os ossos, tornando-os mais frágeis. A gente vê idosos são vítimas desse tipo de coisa, né? Desse tipo de fraturas, e até muitas pessoas modificam os lugares onde moram exatamente para que os idosos que ali também moram possam, ao tomar banho, ao se locomover pela casa, não caírem, porque fica mais frágil os ossos. Vamos ver aqui o especialista, né? O ortopedista Dr. Luiz Augusto. Nada como um especialista para falar mais sobre o assunto, para que você entenda que o caso que estamos acompanhando aqui, no testemunho de fé de hoje, não foi assim da noite para o dia e também não foi uma coisa muito fácil. Acompanhe comigo aqui o doutor falando. A fratura ela pode ser múltipla quando você tem mais de uma fratura no mesmo osso ou mais de uma fratura em outras partes de ossos. E ela pode ser classificada também quanto o próprio traço da fratura, né? Se a fratura tem um traço simples, né, que é um traço só, ou quando ela tem mais de um traço, no caso formando uma cunha, que no caso seria uma fratura em cunho, ou quando você tem uma fratura complexa, que no caso a gente chama de fratura cominutiva, quando você tem mais de dois traços no mesmo osso em si, tá? Então, assim, quanto ao tratamento, essa classificação ela ajuda bastante, porque muitas das vezes quando você pega uma fratura aberta, que no caso é o caso da fratura exposta,
você tem que primeiramente já, ela sendo múltipla ou a própria simples, né? Você tem que primeiramente atender esse paciente visando diminuir o nível de infecção. Então você tem que estar fazendo uma antitetânica, tem que estar fazendo uma antibiótico terapia profilaxia e você também tem que fazer a estabilização do osso como forma primária em si. Essa fratura, como ela é aberta, ela é exposta, ela tem que ser feita em 2 tempos. Quando a fratura não é pontiforme, ela tem um nível maior de complexidade. Em 2 tempos, significa que no primeiro tempo a gente vai ter que estar tratando essa fratura com fixador externo, que é aquele fixador que usa alguns pinos, né? São pinos de chance. E aí o paciente ele fica internado no hospital, muitas das vezes, fazendo uma antibiótico terapia venosa e sendo assistido. E ali pode estar fazendo ultrassom, Doppler, para poder ver se tem alguma trombose, né? Passadas 2 semanas em que o paciente não evoluiu com nenhum quadro infeccioso, é feito a segunda parte do procedimento cirúrgico com a fixação definitiva da fratura. Então, havendo condição de pele, abre-se a pele e faz a fixação da fratura com placa ou dispositivo de fixação intramedular, no caso. Se for uma fratura múltipla e, no caso, se ela estiver em 2 ossos, como se você estivesse na perna e na coxa, logo você vai ter um joelho flutuando. Então isso é um grau de gravidade muito complexo, porque no caso você pode ter uma lesão com partes de... você pode ter uma lesão vascular no caso. A fratura, quando nós temos, você tem a ruptura do osso, logo ali você tem a parte da medula, né? Então aquela substância ela é gordurosa e no ato de que você tem uma fratura, vamos supor, do fêmur, que é um osso longo, você tem uma chance muito grande de vir a óbito, até por um tromboembolismo pulmonar ou até por algum evento isquêmico cerebral. Você começa a compreender aí a magnitude, né, o tamanho do testemunho que você está acompanhando aqui no Palavra Urgente de hoje. Você vê que quando há múltiplas fraturas, a coisa fica bem difícil, até mesmo para a medicina remediar. Então, nós vamos continuar acompanhando aqui o caso do Cyrano. Vamos ver aqui a segunda parte do testemunho, né, da novela da vida real. Acompanhe comigo. Eu sentia muita dor aqui e o tendão ele ficou enrijecido, ficou duro e eu tinha que caminhar com o pé para fora. Nossa, ele ficou com um defeito muito grande, né, na perna. O meu cunhado falou assim, você tá andando igual um patinho. E ele sentia muita dor. O médico falou que ele não ia mais pisar direito. Mas aí dentro dele, sim, eu vou voltar a andar normal e fazer tudo que eu fazia antes, porque Deus vai fazer isso. Deus pode fazer sim. Talvez você esteja me acompanhando aí e esteja sofrendo também em cima de uma cama. Você talvez esteja até mesmo sofrendo depois de uma cirurgia que você achava que solucionaria o seu problema. Ou seja, você pagou até caro por isso. Você pagou caro e não resolveu. Mas será que é possível, pastor Rangel, ser resolvido? Pela fé, tudo é possível. Para Deus, nada é impossível. Agora, você precisa crer. Nós estamos vendo aí um caso muito sério. Esse homem creu e coisas boas aconteceram com ele. Fique até o final do programa para que você possa ver. Talvez seja o seu próximo testemunho também. Vamos ver esse caso curioso que o pastor Anderson vai trazer para a gente e já voltamos para falar da palavra de Deus. Acompanhe comigo. Em Casos Curiosos de hoje eu quero falar sobre um jovem chamado Alan. No dia 18 de junho de 1985, Alan era motorista de um caminhão e trabalhava com isso. Porém, numa curva, simplesmente o caminhão virou numa vala e a cabine onde ele estava se esmagou, prendendo meio às ferragens. O fogo acabou prejudicando. Alan ficou ali por 2 horas, aguardando ser retirado, embora a tripulação de socorro chegou rápido, contudo, era tudo muito difícil. Aplicaram até morfina em Alan para ele suportar a dor. Mas quando foi retirado, foi conduzido rapidamente para o Tunhoff Hospital, onde o melhor ortopedista estava aguardando. Durante a cirurgia, ele precisou passar por um outro ponto bem difícil. Foram retiradas as 2 pernas de Alan.
fazendo com que ele pudesse parar e ver a vida com outros olhos. Com as pernas amputadas, ele ainda permaneceu 6 meses no hospital. Um capelão certamente estava ali ajudando. A enfermeira era cristã. A mãe fez logo um grupo de oração em prol do filho. E naquele período, ele acabou conhecendo mais de Deus, fazendo com que a vida dele passasse a ter um sentido nunca esperado. Hoje, Alan, ele se envolve com as coisas da igreja. Por quê? Após sair do hospital, logo em seguida, ele conheceu sua esposa, casou-se e começou a ter uma vida de forma mais independente possível. Isso fez com que Alan crescesse na igreja, fez os cursos, se tornou um presbítero e hoje agradece a Deus pela segunda chance de viver. Curioso, não? Nesse caso aí, este homem poderia se sentir inútil depois do acidente que teve a ponto de perder as 2 pernas. Já não conseguia se locomover como antes. Que situação! Porém, ao encontrar Cristo, encontrar a Deus, ele percebeu que a vida dele ainda podia ter sentido. E quanto mais ele buscava Deus e encontrava a presença de Deus, ele conseguia encontrar também sentido na vida. Talvez você esteja aí me assistindo, se sentindo após uma cirurgia mal sucedida, imprestável, desculpa usar esse termo da palavra, talvez até inútil, mas você ainda é especial para Deus, você ainda é importante para Deus e Deus ainda pode mudar essa situação. Quero que você acompanhe comigo aqui a mensagem de hoje. Quero trazer aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Olha só o que diz aqui. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca, ou a resposta final. É exatamente o que estamos acompanhando. A medicina, ela se preparou para alguma coisa. O Cyrano, ao passar pela cirurgia, ele se preparou para resolver o problema dele. Porém, ali no meio tempo, ali no meio do caminho, podemos assim dizer, a cirurgia não resolveu. Pelo contrário, ele ainda ficou com uma deformidade, ainda ficou com um problema. Só que ele confiou que Deus poderia mudar a sentença dele. É isso que diz aqui o texto. Do homem são as preparações do coração, porém, o do Senhor, a última palavra, a resposta da boca. Então, talvez seja o seu caso. Você esteja aí me acompanhando e você esteja dizendo, poxa, e agora? Eu me preparei para resolver esse problema, mas o problema não foi resolvido. Eu me preparei para sair dessa situação, mas essa situação piorou. O que eu posso fazer agora? Você pode ir até aquele que tem total condição de mudar qualquer situação. Você pode ir até Deus. Até me lembrei aqui de um salmo que diz, clamei ao Senhor, Ele me ouviu e me livrou. Você tem que clamar àquele que tem um socorro bem presente para te dar. Do homem é a preparação, mas a última palavra é de Deus. Creia nisso, que você possa até o final desse programa, participando da oração, receber em você essa força que é necessária para que você venha entender que a sua vida não acabou por conta de um erro médico ou por conta de uma situação que você esteja enfrentando na sua saúde. Continue acompanhando comigo e já voltamos com a oração. Cyrano e a família já eram de Jesus 10 anos antes disso acontecer. E ele sabe o que precisa fazer para ser curado. Sempre ele foi fiel. A gente nunca ficou desamparado por Deus. Até que o missionário esteve aqui em Porto Alegre, né? Na segunda-feira, 29. O missionário chamou as pessoas do que tinha problemas no braço. Aí eu também sentia, mas calma aí que ele vai chamar da perna. E meu pai também falou a mesma coisa. Dito e feito, o missionário também chama as pessoas com problemas nas pernas para receberem a oração da fé. Quem tem problema no joelho aqui, pessoal? Vem para cá em nome de Jesus. Após a oração, a caminhada da fé. Eu estava forçando, mas não estava conseguindo. Estava sentindo ainda a dor.
Mas na última volta eu senti que algo aconteceu, eu senti uma anestesia e senti o tendão alongar naquela mesma hora. Consegui fazer os movimentos que eu não consegui. O carro me atropelou aqui, eu quebrei essa perna em 5 lugares, de janeiro de 2017. 5 lugares. Tem um ano então e uns dias. E você, como é que você estava andando antes da oração? O tendão estava duro, Imita como é que você estava andando. É praticamente assim, com o pé para fora, porque o tendão não deixava. Agora põe o pé normal e anda normal. Pronto, glória a Deus, já não tem mais nada. Já não tem mais nada. Como Deus é maravilhoso. Ele pega algo que não tem mais jeito e traz solução para aquilo. E aquilo que Deus faz é perfeito. Você vê que ele voltou a andar perfeitamente. Olha, esse pode ser o seu caso também. A última palavra vem do Senhor, a resposta da boca vem de Deus. Continue crendo, continue buscando a Deus. Faça a sua vida ter sentido. Não se abale se no meio do caminho algo aconteceu, porque é possível algo bom também chegar até você. E Deus tem poder para isso. Acompanhe mais da nossa programação através do Instagram ou também do YouTube. Você pode acompanhar no endereço @PalavraUrgente. Dessa forma, você vai alimentando a sua fé e cada vez mais, com esta fé em ação, você também poderá passar por cima de qualquer obstáculo que a vida trouxer a você, tá bom? Vamos orar agora? Quero que você esteja comigo aqui nesse momento importante da oração. Aqui já está meu copo com água. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Meu Pai, eu abençoo esta pessoa e abençoo a família dela também. E peço, Senhor, visite este corpo que talvez se encontre enfermo, debilitado. E faça, Senhor, essa pessoa se levantar desse leito de dor, dessa cama, Pai, pela qual o médico talvez a confinou. Meu Deus, até mesmo ela ficou por ela mesma desenganada devido a um erro médico. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Abençoe esse copo com água e faça dessa pessoa um milagre, um testemunho vivo, meu Deus, de quem o Senhor é. Beba agora esta água. Amém? Bem, finalizamos aqui o Palavra Urgente de hoje e eu quero chamar aqui o clipe musical Provisão, da banda Gênesis, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço do pastor Rangel, até o próximo Palavra Urgente. Tentaram apagar tua história, tentaram te destruir. Eu sei, foi muito difícil, até pensou em desistir. Palavras são lançadas pra te machucar, pessoas se levantam pra te derrubar. E você questionou, onde está o Senhor? Será que Ele já não ouve o meu clamor? E de repente o céu se abriu, como um trovão, tua voz dizia, eu te escutei. Essa peleja é minha. É lá do céu que a providência está descendo, e mesmo assim você não está entendendo. Não se preocupe, não desanime, não. Eu sou teu Deus e hoje trago a provisão. Minha presença te renova nessa hora. A enfermidade acabou de ir embora. Eu sou o grande, eu sou, e vim te socorrer. Nessa batalha eu pelejo por você. Palavras são lançadas pra te machucar, pessoas se levantam pra te derrubar. E você questionou, onde está o Senhor? Será que Ele já não ouve o meu clamor? E de repente o céu se abriu, como um trovão, tua voz dizia,
parecia. Eu te escutei, essa beleza